寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、闇芝居の時間だよ。 Olá, sou o Marzuguestas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então, como vocês estão vendo aí no título, o vídeo é um pouquinho mais sério, eu vou tentar me manter um pouquinho mais sério nesse vídeo. Vou deixar um outro vídeo mais ou menos que nesse caso de doentice, ou pessoas doentes no geral, aqui no card aqui no canto. Vai ser o caso da Junko Furuta, quem não viu, por favor, veja. É um belo vídeo e eu vou mandar um salve pro meu amigo Teteus, ele que me deu a ideia de fazer um vídeo sobre o senhor aí, o senhor Issei Sagawa, que, enfim, eu também fiquei surpreso por causa que eu já tinha escutado falar dele, mas nunca procurei. Mas enfim, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Issei Sagawa nasceu dia 26 de abril de 1949 e ele também nasceu prematuro e infelizmente ele ainda está vivo. Ele veio de uma família muito rica e influente no Japão na época. Seus pais sempre davam tudo o que ele pedia e ele nunca recebeu um não na vida dele. Tudo que ele queria ele tinha. Até que um certo dia ele teve um pesadelo que ele e o irmão dele estavam sendo cozinhados em um caldeirão, mas o que era para ser apenas um sonho básico, um pesadelo comum, infelizmente não. Infelizmente foi isso que provocou a sanidade dele, a vontade dele ser canibal, dele querer provar carne humana. Mas até então tudo bem, por causa que ele não tinha cometido nenhum crime. Quando ele cresceu, ele virou uma pessoa muito inteligente, ficou fluente em língua inglesa. Mas na escola onde ele aprendia idiomas, ele ficou apaixonado pela sua professora de alemão, uma alemã. Foi quando a primeira coisa que ele viu, quando pensou ela, ele pensou qual o gosto da carne que ela tem. Aí vocês já dão para perceber a noção do retardadismo do cara. Como ela morava no prédio onde sua avó morava, movido pelo instinto canibal, ele conseguiu invadir o apartamento dela, onde viu ela dormindo toda desprovida de roupa. E sentiu um desejo enorme de ferir ela, só que quando ele procurou alguma coisa para bater na cabeça dela ou para esfaquear ela acordou e com medo ele fugiu do apartamento, mas ele foi visto. Seu pai, com medo de perder a fama no Japão ou coisa do tipo, mandou o filho para um psiquiatra, onde estudaram ele e viram que ele era mentalmente insano. Então seu pai o mandou para Paris para terminar os estudos. Passado um tempo, parecia estar tudo normal, ele não tinha cometido nenhum crime, não tinha feito nada. Mas em 1981, ele conheceu uma jovem holandesa, ou alemã, e ela tinha apenas 26 anos quando Sagawa a conheceu. E os dois saíam direto, trocavam cartas, ensinavam um pouco das suas culturas. Ela ensinava um pouco da cultura ocidental dela, ele ensinava um pouco da cultura japonesa para ela. E eles iam indo assim normalmente, como dois amigos. Ele gostava muito dela, mas ela não sabia. Então ele chama ela para casa dele, porque ele falou que ele tinha que fazer uma matéria de alemão e pediu para ela recitar um poema em alemão. Só que no meio disso ele acabou se declarando para ela. E ela disse que não queria ficar com ele, que via ele apenas como um amigo. Ele ficou frustrado, mas enquanto ela recitava o poema, ele pegou a arma que ele tinha na casa dele para defesa pessoal. Enquanto ela recitava, ele foi lá e deu um tiro pela nuca dela. カービン銃が入っていて、船がこの机がちょっと見えますけど、椅子ここに座っていて、僕は後ろから撃ち殺したんです。 E quando ela estava caída na cadeira, ele limpa o sangue dela e ele vai até a cozinha e pega uma faca para tentar cortar ela, só que ele não consegue. E vai no mercado e compra uma faca de açougueiro. E daí ele corta ela e ele cortou ela em pedaços, colocou no prato, que eu vou deixar a imagem aí. Não satisfeito com tudo isso, ele ainda pega e violenta ela. E no relatório ele disse que ela disse que amava ele depois de tudo, e que ela já estava morta, que ela gemeu na hora. E tudo isso que ele fez, ele tirou foto. Só que eu não vou postar nenhuma foto muito pesada aqui, senão vocês não vão ver esse vídeo.
E quando ele foi se desfazer do corpo, que ele estava no verão em Paris e ele estava com medo que o corpo apodrecesse, que ficasse cheiro e o pessoal descobrisse, ele corta todo o corpo da mulher e joga numa mala. E vai até um parque 8 horas da noite, só que ainda lá estava muito claro. Quando ele joga a mochila no lago, alguém pergunta e fala, isso é seu? Ele responde. Com medo ele responde que não. Quando abrem a mochila, eles encontram o corpo da mulher. Uma semana depois, ele foi preso lá em Paris. Mas os franceses, incomodados que ele estava preso lá às custas dele, ele não ficou muito tempo preso, ele ficou apenas 5 anos e voltou para o Japão depois. Como o assunto dele ainda estava em alta, mundialmente falando, os japoneses ficaram sabendo do que ele fez lá em Paris, só que mesmo assim aceitaram ele de boa no Japão. Chamaram ele para fazer filme adulto, chamaram ele para fazer programas de culinárias. 喫茶店のテーブルに100枚か200万のタワーをボンと積んで、それで Apesar de tudo isso, não se tem mais notícias que ele praticou mais canibalismo. E ele também ficou famoso vendendo arte e vendendo os livros. O livro mais famoso dele é o livro que ele conta o assassinato da alemã, da holandesa, que todo mundo pede para autografar. As pessoas são doentes, colaboram com isso. この本の非常にトラブルを出版社と起こしたんですが、ただこれは精神鑑定書を僕自身が訳して、 E também ele está sendo monitorado 24 horas no Japão. Tem os ossos muito fracos, ele é muito pequeno e ele é muito magro. Ele tem apenas 1,50 m e pesa 49 quilos. Ele tem uma petição na internet que se alguém tiver vontade de dar para ele, dar a carne para ele comer a pessoa viva, ele está aceitando. E o desejo dele agora comer uma japonesa, no sentido canibalismo, e também ser comido no modo canibalismo, depois ele ser picotado e jogado fora numa mala igual ele fez com a René. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, não do Issei Sagawa, do conteúdo do vídeo. Não confundam as coisas, não dêem um dislike. E como eu já disse, tem outro vídeo da Junko Furuta aí no card que eu deixei. Não estranhem que o vídeo já é um pouquinho antigo, beleza? Falou e fui!